que eu, enfim, dentro do meu dia a dia, o que eu vejo é um grau alto de desinformação, né, das prefeituras e com pouco empenho nessa divulgação. Salvo, lógico, municípios maiores, onde até o nível de reclamação é maior, porque existe uma instrução melhor dos próprios proprietários, né? Agora, os pequenos proprietários sofrem muito com isso. Eu vou conversar agora com a Viviane Castilho, advogada especialista em regularização fundiária, desta vez sobre o ITR, o Imposto Territorial Rural, que vem causando polêmica, problemas aí no agronegócio e precisa de uma atenção especial, não é, Viviane? Sem dúvida. Enfim, o Imposto Territorial Rural é um imposto tipicamente rural, né? Ele incide sobre as propriedades rurais, né? Ele é de responsabilidade, enfim, de recolhimento de todos os proprietários e possuidores também rurais, tá? É importante destacar isso. E ele vem sofrendo mudanças já há algum tempo, né? O Imposto Territorial Rural, apesar de ser um imposto de muitas décadas, tá? Ele sempre foi de responsabilidade da Receita Federal, né? Ele nunca foi, vamos dizer assim, muito bem fiscalizado, né? Ele era um imposto, enfim, estava lá, todo mundo sabia, sempre soube da responsabilidade da declaração, do recolhimento, mas a Receita não dava muita atenção para ele. Enfim, acabou que, mais ou menos em 2008, né, a Receita resolveu expandir, enfim, essa questão e falou, olha, eu preciso olhar um pouco mais para o ITR, né? Já que ela não tinha, vamos dizer, braço, né, para esse recolhimento, para essa fiscalização, até porque ela está distante, a gente está falando de todas as propriedades do Brasil, enfim, a gente sabe o quanto é complicado. Ela acabou por fazer um convênio, né, com as prefeituras. É um convênio facultativo, né, mas as prefeituras, os municípios, elas podem hoje aderir a este convênio com a Receita e, em consequência, passarem a ter a obrigação de fiscalizar a declaração e o recolhimento em si, e como prêmio, vamos dizer assim, 100% da receita do ITR é voltado para os cofres das prefeituras. Enfim, por certo, isso acabou chamando a atenção dos municípios e vem uma crescente. De 2008 para cá, a gente assistiu uma escalada bem significativa, em especial nos últimos 2 anos, tá? Dezenas e dezenas de municípios aderiram a este convênio e vieram se aparelhando para a fiscalização, né? Então, elas criaram departamentos para isso, enfim, compraram equipamentos, né, de GPS, computadores, enfim, tudo para que elas pudessem se aparelhar e passar a fiscalizar. Enfim, tem um lado positivo, né? A prefeitura está próxima, ela consegue, de fato, com muito menos custo, né, estar próximo do produtor rural e auxiliá-lo efetivamente nessa declaração, pelo menos em tese, né, e obviamente conseguir fiscalizar com mais proximidade e eficiência. Na prática, né, o que a gente vem percebendo é que não é tão eficiente assim, né? Primeiro começa que as prefeituras elas adotaram um sistema de decretos de valor de terra nua, né? O valor de terra nua é aquele valor atribuído ao hectare, à extensão da sua propriedade, para fins de cálculo do imposto. Ela é uma das bases. Além do valor da terra nua, você tem a questão da utilização. Então, é o grau de utilização mais o valor da terra nua que compõe o valor do imposto. Cada prefeitura, cada município tem o seu decreto. Aprovou isso no legislativo, no executivo, é isso? Na verdade, existe uma grande discussão sobre a possibilidade de se decretar. O fato é que, na prática, o que nós temos é que a maioria das prefeituras que aderiram ao convênio adotaram, sim, o procedimento de decretar o valor da terra nua. Há discussões, inúmeras discussões sobre a constitucionalidade, sobre a viabilidade deste decreto, mas, na prática, o que a gente vê hoje é que, para que a prefeitura possa fiscalizar, enfim, ela entendeu que o decreto seria um meio mais eficaz para essa divulgação. Então, ela vai, enfim, em tese, ela fiscaliza, seja fisicamente, seja através de GPS, a extensão da sua área, as características desse imóvel, tá? Enfim, o tipo de plantio, o tipo de terra mesmo, efetivamente, e classifica ele de uma forma a atribuir determinados valores.
enfim, no nosso dia a dia, né, as pesquisas que a gente fez, enfim, por inúmeros municípios, a gente encontrou muita dificuldade. Primeiro, em ter acesso aos decretos. Eles não são muito bem publicados, assim, ainda que publicados, são feitos nos diários locais, e o acesso do produtor, né, enfim, do proprietário, não é tão simples assim. Ele tem que, enfim, investir um pouco de tempo para ter acesso à informação. E, além disso, além do problema do acesso à informação, o que nós identificamos foram decretos muito pouco fundamentados, né? Então, de repente, o meu imóvel, há um ano, ele tinha um valor de R$1.000 o hectare. No ano seguinte, a gente descobriu decretos com valores de 10 vezes mais. O hectare passou a valer 10 mil. Enfim, qual é o fundamento, o que foi que realmente mudou, qual a característica do imóvel, né, o fundamento para que tenha havido essa mudança tão radical. Nos questionamentos, enfim, que nós fizemos, as equipes técnicas, enfim, até próprios prefeitos, a gente chegou a ter contatos com prefeitos, e a informação era sempre muito vazia. Não, é porque estava defasado, porque, na verdade, não acompanhava o valor do imóvel, de mercado, enfim. Era tudo um pouco vazio, né? E, independente disso, o que a gente tem é que os decretos estão em vigor e o proprietário rural está adstrito àquele valor. Então, se ele declarar um valor de terra nua inferior àquilo que o decreto impõe, automaticamente ele está sujeito a uma autuação. A prefeitura, como um órgão fiscalizador, ela pode, então, ir até essa propriedade, identificar, também via GPS, via declarações com a Receita, porque ela está na base, né? Então ela tem acesso a toda a base da Receita Federal. Então eu fiz a declaração lá no mês de setembro, que é obrigatório, eu tive acesso e identifiquei que, na verdade, ele declarou um valor menor. O que ela faz? Autua e pode, inclusive, retroagir aos últimos 5 anos. Isso pode ter um impacto muito significativo para o produtor, enfim, para o proprietário, porque além da multa, dos juros que vai ser imposto, ele ainda vai retroagir a 5 anos. Quais são os problemas que geralmente vêm aqui para o escritório? Que o produtor rural vem buscar uma ajuda, uma consultoria para resolver e não encontra isso no próprio município da propriedade? O nosso papel aqui é um papel de suporte, né, para o produtor e para o proprietário, para fins de declaração. A declaração do imposto de renda, do ITR, ela é mais complexa do que parece, tá? Você entra no site, você vê lá 10 páginas, que a primeira impressão é de que é fácil preencher, e não é uma verdade, né? A gente não tem os conceitos muito bem definidos pela própria Receita e pelo próprio município para fins de declaração. Então, nosso papel é orientar o proprietário a fazer a declaração corretamente. O que isso significa? Significa identificar a característica realmente do imóvel dele, as áreas que são inexploráveis, ou seja, a reserva legal, toda a área de mata, tudo aquilo que ele não pode efetivamente produzir, ele não tem que pagar imposto sobre isso. Isso é muito frequente que as pessoas, que os produtores não percebam, não façam essa declaração com a correção, com o dado correto, e às vezes paga até mais imposto do que deveria, pagando sobre área que é inexplorada. Então o nosso suporte é justamente em ajudar a mapear a área como um todo, classificá-la de uma forma correta e adequar os índices de produtividade dessa área. Há alguma sinalização dessa legislação local, muito local, do ITR mudar num país que é agrícola, que a agricultura segura o desenvolvimento, o crescimento, essas distorções atrapalham o segmento? Há uma sinalização de mudar isso em função das reclamações, dos problemas que os produtores rurais vêm tendo? Olha, eu ainda não consegui identificar, né, o que enfim, dentro do meu dia a dia, o que eu vejo é um grau alto de desinformação, né, das prefeituras e com pouco empenho nessa divulgação. Salvo, lógico, municípios maiores, onde até o nível de reclamação é maior, porque existe uma instrução melhor dos próprios proprietários, né? Agora, os pequenos proprietários sofrem muito com isso, porque eles não têm a informação e não têm base, e não têm o respaldo
local, vamos dizer assim. Enfim, o que eu venho acompanhando é que nos próximos anos eu acho muito difícil ter uma mudança significativa, tá? Lógico, existe o empenho da própria mídia, né? A gente vê que a mídia está empenhada, sim, em trazer essas informações, em tentar estruturar um pouco melhor, né, as informações voltadas ao agronegócio, mas, assim, eu não tenho uma expectativa muito próxima, eu não vejo nenhum movimento muito próximo para que todo mundo tenha a informação como deve ter e não tenha problemas, né? E aqui no trabalho do escritório, o desafio de se conseguir acesso a esses decretos, trabalhar municípios mais distantes aqui do território nacional, como é feito isso? É sempre um desafio, né? Enfim, a gente tem que utilizar uma parceria local, né? Então, dependendo dos municípios, a gente trabalha com o Brasil todo, né? Então, enfim, eu estou lá no interior do Pará, estou no interior de Goiás, enfim, a gente tem que trabalhar com uma mão de obra local, alguns parceiros locais, para tentar obter essas informações. Enfim, decretos que não são publicados minimais, prefeituras que não têm nem mesmo site, né? Enfim, então você não consegue ter um acesso pela internet. Por telefone, a gente tem seríssimas dificuldades de atendimento por telefone, então você tem que utilizar, sim, uma mão de obra local. Se você não conseguir um parceiro, que às vezes acontece também, dependendo do tamanho do município, até deslocamento a gente faz. Então é bastante comum a gente viajar para determinados lugares para tentar até instruir um pouco do órgão, né? Eu já tive contatos, reuniões com prefeituras, reuniões com sedes do INCRA, né? Para orientá-los realmente de como proceder, ou seja, sentar e mostrar o manual, literalmente falar, olha, o conceito é este, então o trabalho deveria ser desta forma. E isso acaba, enfim, acontecendo, né? Não deveria, acontece, mas para o nosso trabalho isso é importante porque você entrega o resultado, né? Deveria haver mais transparência, até porque os municípios estão arrecadando muito mais, né? Viviane, muito obrigada pela sua participação aqui conosco na Educascope TV. Eu que agradeço. Luciene Miranda para a Educascope TV.